Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula de propriedades químicas do solo. Hoje nós vamos tratar esses conteúdos que estão aqui no roteiro. Vamos começar com mudança de carga elétrica. Na aula passada nós estudamos carga elétrica e fomos até o entendimento de CTC, soma de base, CTC efetiva, saturação por alumínio, saturação por bases. Hoje nós vamos começar entendendo a mudança de carga elétricas e que, portanto, vai se refletir também em mudança em todas estas propriedades que eu mencionei. Na sequência, nós vamos ver a mudança de ocupação da CTC, depois relação de CTC com composição do solo e também com pH. Na sequência, vamos discutir a acidez do solo, depois ponto de carga zero, algumas noções de química de solos alagados, algo bem introdutório, e voltamos então aqui, fazemos o fechamento da aula. A mudança de carga elétrica é causada pela mudança de concentração de hidrogênio na solução do solo. Se a mudança de concentração de hidrogênio é expressa pela mudança de pH, então a mudança de carga elétrica está associada com a mudança de pH. Portanto, é importante ter bem claro que o aumento do pH, está direcionado para baixo aqui com essa seta, significa redução, decréscimo da concentração de hidrogênio na solução do solo. E no outro sentido, com o decréscimo do pH, significa aumento da concentração de hidrogênio na solução do solo. Essa figura resume o fenômeno de mudança de carga elétrica com a mudança de pH. O que a gente está vendo é uma borda de caulinita em pH 7, 5,5 e 4. A linha vermelha mostra o limite do sólido em contato com a solução do solo. Na parte superior, a gente está vendo a lâmina octaedral de alumínio e na parte inferior, a lâmina tetraedral de silício. Dentro desses retângulos pontilhados estão os grupos funcionais. E os números 0, positivo e negativo indicam a carga elétrica que está se expressando na solução do solo em cada um desses grupos. Percebam que a mudança de carga elétrica depende da adsorção do hidrogênio, que está simbolizado aqui pelo mais. Com o aumento do pH, a desorção, ou seja, saída de hidrogênio dos grupos funcionais e aumento da quantidade de carga elétrica negativa. Então, percebam que da direita para a esquerda sai hidrogênio que está ligado aos grupos funcionais é removido, é dessorvido, e com isso há um aumento de carga elétrica negativa. E no outro sentido, com o decréscimo do pH, a adsorção. Hidrogênio se liga aos grupos funcionais e ocorre um aumento de carga elétrica positiva, ou dito de outra maneira, decréscimo de carga elétrica negativa. Uma das consequências é que
nesse extremo de carga elétrica positiva, a repulsão de cátions, como o sódio, como o cálcio, como o magnésio e o potássio, ou seja, pouca oportunidade de absorção e troca desses cátions que são nutrientes importantes para as plantas. O contrário acontece no outro extremo, aqui bem à esquerda, ou seja, maior atração, maior absorção e troca desses cátions mencionados. Essa figura ilustra o aumento da CTC efetiva, que está ali no eixo Y, com o aumento do pH, que está no eixo X. Para humus, esta linha bem mais de cima aqui, para argilas do grupo da esmectita e para caulinita. Também percebemos nessa figura que praticamente toda a CTC efetiva do humus é variável, assim como da caulinita, e que quase toda ou a maior parte, em algumas situações toda, CTC de argilas do grupo esmectita é permanente e em algumas situações de pH, parte da CTC é variável. E a CTC permanente, né, que não depende do pH, é aquela CTC oriunda da substituição isomórfica. Ainda percebemos que a CTC efetiva por quilograma de cada constituinte, porque aqui no eixo Y significa centimol carga por quilograma de cada um desses constituintes, é muito maior no humus e muito menor na caulinita, independente do valor de pH. Em qualquer valor de pH, isso que nós falamos é verídico, é válido. Por isso, solos com muita caulinita e pouco humus têm baixa CTC, enquanto que solos com alta CTC são aqueles que têm mais argilas 2:1 e humus, o que vai ficar mais perceptível logo em seguida quando nós analisarmos alguns exemplos. Vamos então ver agora a mudança de ocupação da CTC. Com a mudança do pH, não só a CTC muda, né? Quando a gente fala em CTC que está mudando, é CTC efetiva. Então, não só a CTC efetiva muda, mas também sua ocupação por cátions. Nós vimos antes que quanto menor o pH, maior a concentração de hidrogênio absorvido, maior quantidade de carga elétrica positiva nos grupos funcionais, maior repulsão e menor absorção de cátions, como sódio, cálcio, magnésio e potássio, que são os cátions que compõem a soma de bases. Então, com o decréscimo do pH, ou seja, da direita para a esquerda, há decréscimo da soma de bases. E o alumínio, que está representado aqui na cor amarela, por ser trivalente e se absorver mais fortemente que os cátions da soma de base, sua quantidade absorvida aumenta. Resumindo, quanto mais ácido o solo, né, quanto menor o valor de pH, quanto mais ácido o solo, menor sua CTC efetiva, menor a soma de bases e maior a quantidade de alumínio e também de hidrogênio absorvidos nas cargas elétricas do solo. Também, quanto menor o pH, menor vai ser a saturação por bases, porque diminui a soma de bases. E maior vai ser a saturação por alumínio, porque aumenta a quantidade de alumínio absorvido na CTC efetiva. A mudança
de carga elétrica, vocês estão vendo aqui no eixo Y, o sinal agora negativo significa carga elétrica negativa e o positivo, carga elétrica positiva. Essa mudança de carga elétrica acontece também durante o intemperismo do solo. Com o decréscimo no solo da proporção de 2:1 e aumento na proporção de minerais 1:1 e de óxidos de ferro e alumínio, há decréscimo acentuado da quantidade de carga elétrica negativa, portanto, da capacidade de troca de cátions, e aumento da quantidade de carga elétrica positiva, que está relacionado, então, à retenção de ânions ou capacidade de troca de ânions. E para solos da campanha e depressão central do Rio Grande do Sul, a gente vê que tanto a CTC como a ocupação da CTC com soma de bases, alumínio e hidrogênio, é bastante variada, porque a composição do solo e pH variam entre solos que estão aqui embaixo, né, e entre seus horizontes. Por exemplo, a CTC pH7, que é o somatório de cargas elétricas negativas, que estavam neutralizadas por alumínio, por hidrogênio e pelos cátions da soma de bases, ou seja, CTC pH7 é o comprimento total dessas colunas, é bem maior em solos com maior quantidade de argila 2:1 e matéria orgânica, como no vertissolo, que é um solo que tem maior quantidade de argila 2:1 e matéria orgânica, e em horizontes B deste solo, luvissolo, que também tem quantidade expressiva de argila 2:1 e matéria orgânica, e também nos horizontes B do plano solo. Então, nessas situações, a CTC pH7 é maior. Em outros casos, onde há pouca matéria orgânica e predomínio de caulinita na fração argila, a CTC pH7 é bem menor. Então, muitos argissolos, né, com predomínio de caulinita e pouca quantidade de matéria orgânica, vão ter CTC bem menor do que naqueles solos onde há argilas 2:1 e maior teor de matéria orgânica. E nos casos onde há maior quantidade de alumínio, onde esse segmento em amarelo é maior, geralmente é por causa de pH mais baixo. Como solos cauliníticos, como os argissolos e latossolos, eles têm baixa CTC na fração mineral, porque há bastante caulinita, que é um mineral com baixa CTC, o aumento no teor de matéria orgânica aumenta significativamente a CTC do solo, tanto CTC pH7 quanto CTC efetiva. A vantagem ou as vantagens de a CTC ser alta são inúmeras. Uma delas é que haverá maior retenção e menor perda de nutrientes por lixiviação. Então, em um solo com maior CTC, ele consegue reter mais cátions, né? E nele ocorrem menos perdas, enquanto que num solo com baixa CTC acontece o contrário, menor retenção e chance de perdas grandes por lixiviação de cátions, né, que muitos deles podem ser nutrientes importantes para as plantas. Além disso, um solo com maior CTC tem maior capacidade de ciclar nutrientes, de purificar água, de reter contaminantes, sequestrar carbono da atmosfera e produzir, portanto, mais
mais alimentos. E como o engenheiro agrônomo pode aumentar a CTC nas lavouras? Aumentando o pH e o teor de matéria orgânica. São duas possibilidades, técnica e economicamente viável de aumentar a CTC do solo. Vamos então agora tratar o assunto acidez do solo. A acidez é consequência da presença de ácidos e de maneira geral, ácido é qualquer composto que provoca reação que libera hidrogênios na solução, podendo assim diminuir o pH. E quanto maior a concentração de hidrogênio na solução, menor o pH e maior a acidez. E todos nós temos uma ideia sensorial de acidez com base no sabor de alguns alimentos ou líquidos. Por exemplo, não sentimos acidez quando tomamos água natural, mas sentimos aumento de acidez ao tomarmos, por exemplo, cerveja, vinho, e sumo de limão. E a título de curiosidade, a cerveja é mais ácida que a maioria dos solos e o leite de vaca é menos ácido que a maioria dos solos. A maioria dos solos do mundo são ácidos, porque a acidificação do solo é um processo natural durante o intemperismo. A reação da água com o CO2 atmosférico forma ácido carbono e hidrogênio e tende a criar um ambiente químico de intemperismo que é, portanto, ácido. Além disso, o alumínio que vai sendo liberado de minerais primários e da transformação de 2:1 e 1:1 e óxidos reage com água e também produz prótons, hidrogênio, na solução. Então, os solos são naturalmente ácidos e tão mais pobres nestes nutrientes básicos, de caráter básico, quanto maior for o avanço do intemperismo, porque maior quantidade de alumínio e de hidrogênio vão estar presentes, absorvidos nas cargas elétricas do solo, e maior quantidade desses nutrientes, desses cátions, serão perdidos por lixiviação. Na ciência do solo, a acidez ativa é medida pelo pH, que se refere à concentração de hidrogênio na solução. É chamada, então, de acidez ativa. A acidez potencial se refere ao hidrogênio e alumínio, que são causadores de acidez se forem deslocados para a solução, mas que ainda não estão na solução, ou seja, estão adsorvidos nas cargas elétricas dos constituintes do solo. Então, por isso que são potencialmente causadores de acidez. São, portanto, acidez chamados de acidez potencial. Existem ainda outras fontes de acidez potencial, como o hidrogênio proveniente da reação da água da chuva com o CO2 atmosférico, liberado na solução do solo, uma reação que acontece também na solução do solo com o CO2 liberado na respiração das raízes. Também há hidrogênio liberado como exudatos das raízes. E durante a decomposição de materiais orgânicos e após a adição de alguns fertilizantes nitrogenados, há também hidrogênio liberado da conversão de NH4
destas fontes em outras formas de nitrogênio. E isso acontece no processo de nitrificação, né, causado por bactérias do gênero Nitrosomonas e outras. E a acidez potencial, que é referente ao hidrogênio e alumínio adsorvidos nas cargas elétricas negativas do solo, também tem relação com o pH. Quanto menor o pH, maior a acidez potencial. Com o aumento do pH, diminui a acidez potencial. Além do pH, a composição do solo também afeta a acidez potencial. Se não houvesse carga elétrica negativa no solo, não haveria hidrogênio e alumínio adsorvido. Portanto, não haveria acidez potencial. Então, nos solos cuja composição mineral e orgânica favorecem que a CTC seja maior, a chance de haver maior acidez potencial. Vejam que do solo São Pedro ao solo Erechim, há aumento da CTC, que é o comprimento total destas colunas, e também aumenta a acidez potencial, que é a parte vermelha das colunas. Esse conjunto de solos, São Pedro, a Erechim, que estão aqui nessa figura, tem pH em torno de 5, chegando a 4,5 no solo de Erechim, o que é também responsável pela sua grande acidez potencial. No solo uruguaiana, embora a sua CTC seja a maior desses solos aqui, sua acidez potencial é bem menor, porque o pH desse solo é aproximadamente em torno de 6. Então vejam que há uma diferença grande de pH do solo uruguaiano, em torno de 6, para outros solos, né, com pH abaixo de 5 ou até 4,5 no Erechim. Então a acidez potencial sempre vai estar relacionada com o pH, mas também pode depender da composição do solo. Quando há necessidade de corrigir a acidez do solo para não haver prejuízo no crescimento das plantas, é mais difícil corrigir nos solos com maior acidez potencial. Vocês vão estudar detalhadamente as reações de neutralização na disciplina de fertilidade do solo. Resumidamente, o que acontece é que hidroxila, né, formada da solubilização de compostos, como o carbonato de cálcio, presente nos corretivos, reage, né, com os hidrogênios da solução do solo, formando água. A diminuição de hidrogênio na solução, né, podemos pensar assim, o consumo de hidrogênio, a retirada de hidrogênio, também diminui a concentração de alumínio, que é passado para uma forma sólida ou formas outras também sólidas. E o decréscimo de hidrogênio e alumínio na solução faz com que hidrogênio e alumínio adsorvidos sejam deslocados para a solução do solo. É como enxugar gelo, derretendo, né? Quanto maior o gelo, mais pano você precisa para ir secando. Então, quanto maior a acidez potencial, mais corretivo é necessário para corrigir a acidez e elevar o pH do solo a um valor desejado. Então, se dois solos têm a mesma acidez ativa, ou seja, o mesmo valor de pH, é mais difícil reduzir a acidez ativa quanto maior for
a fonte de acidez potencial que vai repor, né, a acidez ativa na solução do solo. E a acidez ativa e potencial também são informações presentes em um laudo de análise de solo, para subsidiar a interpretação da condição de fertilidade do solo, recomendação de correção da acidez e adubação, algo que vocês vão trabalhar bastante na disciplina de fertilidade do solo. Então, vocês estão vendo aqui, né, pH como um indicador de acidez ativa e H mais Al, acidez potencial. Na disciplina de fertilidade do solo, vocês também vão utilizar tudo o que nós estamos vendo nessa disciplina para entender melhor, porque nessa faixa de pH, o ambiente químico é favorável para as plantas, tanto em termos de disponibilidade de nutrientes, como em termos de decréscimo de elementos tóxicos, como o alumínio. Vamos passar agora para o assunto ponto de carga zero. Ponto de carga zero também está associado ao pH do solo. Precisamente, ponto de carga zero é um valor de pH em que a quantidade de cargas elétricas negativas e positivas são iguais, no ponto de intersecção. No PCZ, o solo não fica sem carga, apenas há quantidades iguais de carga elétrica negativa e carga elétrica positiva. Se o pH do solo estiver maior que seu PCZ, haverá no solo predomínio de carga elétrica negativa. Se o pH do solo estiver abaixo do seu PCZ, haverá naquele solo, então, predomínio de carga elétrica positiva. E por que o PCZ de solos e também de horizonte podem ser diferentes? Porque cada constituinte tem seu PCZ e que aumenta no sentido de argilas do grupo esmectita, matéria orgânica, caulinita e sendo maior nos hidróxido de ferro e alumínio. Portanto, o PCZ do solo vai depender das proporções destes constituintes no solo. E quanto maior no solo, maior a proporção no solo dos que estão à esquerda, menor vai ser o PCZ do solo. Por outro lado, quanto maior a proporção no solo dos que estão à direita, maior o PCZ desse solo. Há poucos solos brasileiros com pH menor que 4 ou pH maior que 7. Por isso, nos solos predominam carga elétrica negativa nos argilominerais e matéria orgânica, porque o pH está acima do PCZ, da maioria deles, e nos óxidos vai predominar, então, carga elétrica positiva, porque o pH está abaixo do PCZ deles. O PCZ está relacionado com uma série de fenômenos no solo, como agregação, acidez potencial e CTC, que a gente vai analisar na sequência. Em pH do solo próximo do seu PCZ, há predomínio de fluculação, o que é importante para agregação e manutenção da estrutura do solo, algo que vocês estudaram nas propriedades químicas do solo, no processo de agregação. O ponto inicial depende da fluculação de argilas. E quanto mais próximo o PCZ do solo, do ambiente onde está acontecendo a agregação, quanto mais próximo estiver do PCZ, mais favorável é a fluculação e agregação. Porque
a um balanço, um equilíbrio de cargas elétricas positivas e negativas, favorecendo a atração das partículas. Afastado do PCZ, o balanço de carga elétrica negativa e positiva é desequilibrado, favorecendo a repulsão das partículas. E esse princípio ele é também usado para promovermos a dispersão das partículas para análise de textura. O hidróxido de sódio, usado como dispersante químico, eleva o pH, fazendo surgir bastante carga elétrica negativa nas partículas e as partículas, consequentemente, repelem umas às outras. Nessa figura, a gente está vendo à esquerda os constituintes, né? Na parte de baixo, a escala de pH, e as faixas aqui no corpo da figura representam o predomínio de carga elétrica positiva, na cor vermelha, e negativa, na cor verde. Os traços pretos na vertical representam o ponto de carga zero de cada um desses constituintes. E o retângulo pontilhado delimita a faixa de pH mais comum da maioria dos solos brasileiros. Percebam que dentro desta faixa de pH, a presença do vermelho aumenta no sentido dos 2:1, matéria orgânica, caulinita e depois os óxidos. E lembram que ter carga elétrica positiva significa ter hidrogênio adsorvido. Quanto maior a quantidade de hidrogênio adsorvido, maior é a quantidade de carga elétrica positiva. Dito de maneira diferente, quanto mais carga elétrica positiva existir no solo, é porque tem mais hidrogênio adsorvido. E quanto mais hidrogênio adsorvido, lembram também, maior a acidez potencial. Então, se dois solos têm mesmo teor de argila e mesmo valor de pH, o solo com maior proporção de caulinita e, sobretudo, de óxidos, terá maior acidez potencial. Latossolos ricos em caulinita e óxidos, com baixo teor de matéria orgânica, têm PCZ acima de 5. Com o incremento de matéria orgânica, há decréscimo do PCZ do solo por duas razões. PCZ da matéria orgânica é menor que o PCZ de caulinita e óxidos, como a gente viu antes. E, além disso, a matéria orgânica, que tem bastante carga elétrica negativa, se liga na caulinita e nos óxidos, neutralizando ou até mudando carga elétrica positiva para negativa nos complexos caulinita, matéria orgânica e óxido, matéria orgânica. Ou seja, um efeito contrário ao da adsorção de hidrogênio. Quando se adsorve hidrogênio nas partículas, com carga elétrica, há aumento de carga elétrica positiva. A matéria orgânica, ao se ligar nessas partículas, pode aumentar a quantidade de carga elétrica positiva nelas. Algumas noções, então, de química de solos alagados. Em solos que sofrem alagamento, a dinâmica do pH, da CTC e disponibilidade de nutrientes sofre grande interferência de processos de oxirredução. Esse assunto vocês também vão explorar na disciplina de fertilidade do solo, mas a título de apenas introduzir ideias gerais sobre o assunto, o que acontece é que com a deficiência de oxigênio, quando o solo é alagado, os micro-organismos
que estão ali nesse solo reduzem outros compostos no processo de respiração. Normalmente, o oxigênio é o composto a ser reduzido na cadeia respiratória desses micro-organismos, e na falta de oxigênio decorrente do alagamento, outros compostos são reduzidos. Nesse processo, né, de redução, a liberação de hidroxilas que reagem com hidrogênio, formam água e, consequentemente, ocorre um aumento do pH. Além disso, ocorre também solubilização de alguns outros elementos, como manganês, como o ferro, e também aumenta a disponibilidade na solução de vários outros cátions e também ânions. E ao se aprofundarem no estudo, vocês vão ver que, além disso que eu comentei, há também favorecimento à perda de nitrogênio e de enxofre nas suas formas gasosas em decorrência do alagamento. Outra diferença marcante é na morfologia do solo. Como o ferro é reduzido, a cor que ele manifesta muda de vermelho, laranja, amarelo, que são cores nas formas oxidadas, que podem ainda continuar presentes em ambientes que sofrem alagamento. E então o ferro passa dessas colorações vermelho, laranja, amarelo, das suas formas oxidadas, para tons acinzentados, né? E, portanto, o perfil desse solo fica com esse aspecto acinzentado. Nesse último slide, a gente observa exemplos de mudanças em solos de várzea do Rio Grande do Sul após 50 dias de alagamento em relação ao antes, que era sem alagamento. Percebam o aumento, né, do pH, da CTC e de alguns elementos aqui que aumentam a solubilidade, como ferro e manganês. Há também aumento de solubilidade de outros cátions, de outros ânions e outras tantas consequências que é assunto para vocês explorarem na disciplina de fertilidade do solo. E chegamos então ao final dessa nossa segunda e última aula sobre propriedades químicas do solo. Hoje nós vimos então por que acontece mudança de carga elétrica do solo, que está associado à mudança de pH. Como o decréscimo do pH aumenta a quantidade de carga elétrica positiva e diminui a quantidade de carga elétrica negativa. O contrário, né? Com o aumento do pH, aumenta a quantidade de carga elétrica negativa e diminui a quantidade das positivas. Há, por consequência, mudança de ocupação da CTC do solo. Com o aumento do pH, aumenta a ocupação da CTC por soma de bases e diminui a ocupação por alumínio e hidrogênio. O contrário, com a diminuição do pH, diminui a ocupação por soma de bases e aumenta por hidrogênio e por alumínio. E também, nesse sentido de redução, de decréscimo do pH, diminui a saturação por bases, mas aumenta a saturação por alumínio. Vimos também que existe relação da CTC não só com o pH, mas também com a composição do solo. Com o pH, a CTC efetiva aumenta com o aumento do pH, porque CTC efetiva é relacionado com as cargas elétricas
negativa do solo, e com o aumento do pH, aumento de carga elétrica negativa. Então, portanto, aumento do pH implica em aumento da CTC. E a CTC também depende da composição do solo, porque alguns constituintes têm CTC muito maior do que outros, como, por exemplo, o humus e as argilas 2:1, enquanto que caulinita tem CTC muito menor em relação a esses, e óxidos de ferro, se vocês lembrarem de uma tabela da última aula, vocês vão ver que tem menos ainda do que caulinita, e dependendo da situação de pH, eles vão ter predomínio de carga elétrica positiva ao invés de carga elétrica negativa. Pois nós vimos que a acidez do solo depende da concentração de hidrogênio na solução do solo, e isso é chamado de acidez ativa, mas que a acidez do solo também depende de um potencial causador de acidez, que é a acidez potencial, que se refere ao hidrogênio e alumínio absorvido nas cargas elétricas do solo, principalmente, e também outros que podem vir de outras fontes, como nós discutimos. E depois vimos que o ponto de carga zero, que não significa que o solo fica com zero de carga, mas que é um valor de pH onde há equilíbrio de quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, ou seja, as quantidades são iguais, que se o pH do solo está acima do PCZ, do seu PCZ, vai predominar no solo carga elétrica negativa. E se o pH do solo está abaixo do seu PCZ, vai predominar naquele solo carga elétrica positiva. E o PCZ, ele depende, melhor dizendo, o PCZ de cada solo ou de cada horizonte pode ser diferente, porque depende da constituição do solo. Cada constituinte tem seu ponto de carga zero, e num extremo existem constituintes com menor ponto de carga zero, que são argilas 2:1, matéria orgânica. Num outro extremo, os constituintes com alto ponto de carga zero, que são os óxidos, e a caulinita numa posição mais intermediária. Então, dependendo da proporção desses constituintes no solo, é que vai resultar o valor de PCZ do solo, o mesmo, válido para um horizonte ou horizontes em particular. E por último, então, nós vimos algumas noções de química de solos alagados, em que tanto o pH quanto a disponibilidade de nutrientes dependem do alagamento. Com o alagamento ocorrem reações de redução que vão implicar em aumento do pH e aumento da disponibilidade de uma série de cátions, alguns ânions. Há consequências no favorecimento de liberação, de perda de nitrogênio, de enxofre em formas gasosas. O solo tende a ficar com colorações acinzentadas por causa das mudanças de cores manifestadas pelos óxidos de ferro, de laranja, vermelho, amarelado, quando eles estão oxidados, para as cores acinzentadas quando eles estão reduzidos. Então, era isso. Se vocês têm perguntas, por gentileza, podem fazer e a gente segue. Podemos seguir discutindo essas dúvidas, questões que vocês possam ter.